Bom, nesse vídeo nós vamos continuar a resolução dos exercícios sobre a linguagem Python. A gente resolveu os exercícios dos exercícios 1 até o exercício 6. Aí vamos finalizar essa aula de reforço fazendo mais 3 exercícios. Sobre a linguagem Python. Tá, esses exercícios eu tirei de uma lista de exercícios da disciplina ministrada pelo professor Fábio, tá? Uma lista oficial do professor Fábio. Aí a gente vai aqui nesse vídeo concluir a resolução desses exercícios. A questão 7 diz assim: escreva um algoritmo para ler um número inteiro e verifique se o número corresponde a um mês válido no calendário. Depois escrever o nome do mês, se não escrever uma mensagem mês inválido. Tá? Então ele quer que a gente leia um número e verifique se esse número corresponde a um mês válido. Então vamos começar a programar aqui. Eu vou começar com a função print. Escrever aqui a palavra print. Abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. Aí vou aqui digitar o texto que eu quero, né? Informe um número. Informe um número inteiro. Informe um número inteiro. Aí aqui eu vou ler esse número e armazenar na variável n. Vou chamar aqui da variável n, né? Criei aqui a variável n. Escrevi a palavra int, abri e fechei parênteses. E vou escrever agora a função input. Abre e fecha parênteses também, né? A função input vai dentro da função int, tá? Porque quando a gente lê um número do teclado, esse número vem em texto, né? A gente usa essa funçãozinha int para converter esse número que é um texto para um número de verdade, né? Para que a gente possa manipular esse número, ok? Então aqui eu estou printando o texto informe um número inteiro, né? E estou armazenando esse número inteiro dentro da variável n, ok? Então nosso primeiro passo é esse, né? A gente precisa agora verificar se esse número corresponde a um mês válido, né? Para isso a gente vai usar a estrutura if, né? A estrutura de controle if. Se esse n for igual a 1, se esse n for igual a 1, significa que a gente está falando do mês de janeiro, né? Então a gente vai printar aqui o texto. O número corresponde ao mês de janeiro, tá? Se a gente informar aqui ele vai mostrar pra gente esse texto. Vamos só executar aqui Python exercício 7. Vou formar aqui o número 1. O número 1 corresponde ao mês de janeiro, né? O número corresponde ao mês de janeiro. A gente poderia printar aqui esse número, né? Para isso eu vou usar aqui a impressão formatada do Python, né? A gente troca aspas duplas para aspas simples. Colocamos um F aqui fora, dentro do print. Né? E colocamos aqui o conteúdo da variável entre chaves. Dessa forma aqui. Aí, no lugar desse n, ele vai printar o valor de n, né? Que nesse caso é 1. Vamos executar aqui. Informe um número. Número 1. O número 1 corresponde ao mês de janeiro. Então tá ok aqui, tá funcionando, né? Então essa mesma lógica aqui a gente vai aplicar agora para os outros meses do ano, né? Escreva um algoritmo para ler um número inteiro e verifique se o número corresponde a um mês válido no calendário, né? Depois escrever o nome do mês. Se não escrever uma mensagem mês inválido, né? Acho que
Acho que é isso mesmo. Ele quer que a gente verifique se o número corresponde ao mês válido. É o que a gente está fazendo aqui. Então vamos agora tratar as outras opções, né? A gente vai usar aqui a diretiva ELIF, né? Porque dentre todas essas possibilidades, né, de mês, a gente só vai printar uma vez o texto, né? Por isso a gente está usando aqui a diretiva ELIF, né? Caso o n não seja igual a 1, caso o n seja igual a 2, né, aí a gente printa que é o mês de fevereiro, tá? O ELIF a gente usa para essas situações, a gente tem várias possibilidades, né? O ano pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, né? Pode ser cada um dos 12 meses do ano. Então, nesses cenários assim, que você tem várias possibilidades para a mesma variável, você utiliza o if e o elif. Tá? Quando você tem só duas condições, né? Ou uma coisa ou outra, você usa if e else. Aqui a gente está usando if e elif. Então, no caso aqui do n ser igual a 2, a gente vai dizer que corresponde ao mês de fevereiro, né? Ao mês de fevereiro. Né? E vamos fazer isso agora para todos os demais meses, né? Fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pronto. Vamos mudando aqui, né? Se for 3, vai ser o mês de março, né? Se for 3 é o mês de março. Se for 4 é o mês de abril. Se for 5 é o mês de maio. O mês 5 é o mês de maio. Maio, vou colocar maio aqui. Se for 6 é o mês de junho. Né? Se for 7 é o mês de julho. Opa. Se for 7 é o mês de julho. Julho. Se for 8 é o mês de agosto. Agosto. Se for o mês 9 é o mês de setembro. Mês de setembro. Se for o mês 10 é o mês de outubro. Outubro. Se for o mês 11, né, é o mês de novembro. E se for o mês 12, é o mês de dezembro, né, o último mês do ano. Né? Então aqui a gente está tratando todos os casos, né? De janeiro até dezembro. Vamos executar aqui para ver se está funcionando tudo corretamente. Vamos informar aqui o mês 7, né, o mês de julho. Aí o número 7 corresponde ao mês de julho. Né? Vamos colocar aqui agora o mês 8, que é o mês de agosto. Vamos colocar aqui o mês de 2, que é o mês de fevereiro. O mês 1, que é janeiro. O mês 5, que é maio, né? Que é maio, então está funcionando perfeitamente aqui. Né? Para cada valor numérico que eu informo aqui, ele me diz o mês. Né? 9 de setembro, então tá ok, aqui tá funcionando perfeitamente, né? A gente precisa agora tratar o caso dele informar um mês inválido, né? Se ele informar qualquer coisa que não seja esses valores aqui, a gente vai informar que o mês é inválido, né? Então, o else aqui, o else ele executa, né, nessa estrutura aqui, if, elif e else, né? O else ele é executado quando nenhuma dessas possibilidades é satisfeita, tá? Ele vai testando todas essas possibilidades e quando essas possibilidades não são satisfeitas, ele executa esse else. Que a gente vai imprimir o texto mês inválido. Pronto, perfeito.
Dá um CLS aqui. Vamos aqui executar. Vamos informar aqui, por exemplo, mês 14, que não existe. Mês inválido. Vou pegar aqui o mês 25. Mês inválido. Vou colocar aqui o mês -8. Mês inválido é o mês 0. Não tem. Mês inválido também. Então, agora sim tá funcionando, né? Escreva um algoritmo para ler um número inteiro e verifique se o número corresponde a um mês válido no calendário. Depois de escrever o nome do mês, que está fazendo isso, escrever uma mensagem mês inválido. Se não, escrever uma mensagem. Acho que é isso. Escreva um algoritmo para ler o número inteiro e verifique se corresponde a um mês válido. Né? Acho que é isso. O número corresponde a um mês válido, né? Acredito que tá, dessa forma aqui tá correta, né? A gente está aqui verificando isso e mostrando na tela, né? Então é isso. Então essa questão aqui tá feita, né? Essa questãozinha tá feita. A gente é, leu aqui o número inteiro que corresponde, a gente vai verificar que corresponde, né, a um mês. E estamos usando aqui o if, elif, né, para fazer essa verificação, né, se esse mês é válido ou não, tá? A gente está usando aqui essa estrutura porque ela funciona exatamente da forma como a gente quer, tá? Sempre que você tem várias possibilidades assim, né? Um N que pode ser um N que pode ser dois, três, quatro, né? Sempre que você tem várias possibilidades, você utiliza essa estrutura if, tá? Se você tivesse somente duas possibilidades, né? ou isso ou aquilo, aí você utilizaria if e else, tá? O elif funciona da mesma forma que o if. Você escreve elif e coloca a condição, né? A condição aqui n igual a 2. Né? Esse n é igual a 2, aí dá dois pontos e coloca o bloco de código dentro desse elif, né? Esse bloco de código que eu coloquei que é um print vai ser executado se essa condição for satisfeita. Né? Da mesma forma que o if. If, você dá um espaço, coloca n igual a 1, que é a nossa condição, né? Se esse n for igual a 1, aí eu executo alguma lógica. Né? Que no caso aqui é só essa mensagem, esse texto que nós estamos imprimindo em tela. Então, perfeito. Né? A gente aprendeu aqui também a utilizar, né, essa outra maneira de a gente imprimir o conteúdo de uma variável, né, de um texto. Né? Você escreve a palavra print, né, abre e fecha parênteses, escreve a letrinha F, né, vai dizer que esse texto é formatado, e abre e fecha aspas simples, tá? E dentro das aspas simples você coloca o seu texto, né? E entre chaves, né? Entre chaves você coloca o conteúdo da variável que você quer imprimir nesse texto, tá? Então aqui também é um jeito bem simples, bem legal da gente imprimir uma variável, né, dentro de um texto, né? Isso aqui é meio que uma impressão formatada, ok? Então a questão 7 concluída. Vamos para a questão 8. Na questão 8 diz assim: faça um algoritmo que recebe a média final de um aluno e imprima o seu conceito conforme a tabela abaixo. Se a média estiver entre 0 e 4.9, o conceito é o D. Né? Se a média estiver entre 5 e 6.9, o conceito é C. Né? Se a média estiver entre 7 e 8.9, o conceito é B. E se a média estiver entre 9 e 10, o conceito é A. Então, aqui vai ser bem similar ao que a gente fez no exercício passado, tá? Bem tranquilo. Então vamos criar aqui um print, escrever aqui a palavra print, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspas e escrever aqui o texto, né? Informe a média do aluno. Dois pontos, espaço. Bem, aqui assim a gente vai criar uma variável média. E dentro dessa variável média a gente vai armazenar, né, o valor que o usuário vai digitar no teclado, né, usando a função input. Só que
Fazendo assim, esse valor que ele digitar do teclado vai ser um valor em texto, né? Então a gente tem que converter aqui para decimal, né? Para float, porque a gente está falando de média, né? Média são valores decimais, né? 4.9, 5.5, então a gente vai ter que converter isso para float. Então essa função input a gente vai colocar ela dentro da função float, é para converter esse valor digital do teclado, que é texto, né, em decimal, em float, né, em valor com vírgula, né, em número decimal. Então ficou assim: o print, né, informe a média do aluno, né, criar uma variável média, né, atribuir com sinal de igualdade a essa variável média, né, o valor que o usuário está digitando no teclado, convertido para float, né, para um número decimal. Então ficou média igual a float, abre e fecha parênteses, input, abre e fecha parênteses. Tá? Então aqui a gente já leu o valor do teclado. Né? O que a gente precisa fazer agora é fazer essa verificação aí. Né? Com base nessa média, a gente imprimir qual o conceito do aluno. Né? Então a gente vai utilizar também aqui a estrutura if-elif. Né? Então se essa média for maior ou igual a 0.0 e, né, vamos usar aqui end, né, em inglês, que é um i, end, e essa média for menor ou igual a 4.9, ou seja, se essa média estiver entre 0 e 4.9, né, se a média for maior ou igual a 0 e essa média for menor ou igual a 4.9, a gente imprime, né, conceito, conceito D. Né? É isso que ele quer, receber a média final do aluno e imprime o seu conceito. Pronto, conceito D. A gente vai fazer agora um elif, né? A gente tratou com o if, com esse primeiro if aí, o primeiro caso, né, o conceito D. Vamos tratar agora o segundo caso, né, que é a média estando entre 5 e 6.9. Né? Se a média estiver maior ou igual a 5.0 e, né, end, né, end, média menor ou igual a 6.9, a gente vai imprimir conceito, conceito C, tá? Vou escrever aqui direitinho no valor da média, né? Ok. Vamos tratar mais um caso. Tratamos aí o caso D e o caso C. Vamos tratar agora o caso B. Elif, se média for maior ou igual a 7.0 e média for menor ou igual a 8.9, nós printamos conceito B, tá? Então, esse conceito B. Se a média for maior ou igual a 7 e a média for menor ou igual a 8.9, tá? Vamos tratar agora o último conceito, que é o conceito A. Elif, né? Se média for maior ou igual a 9, end, e a média for menor ou igual a 10, a gente imprime, só renomear aqui a média que eu escrevi errado, a gente imprime print, a gente imprime, a gente imprime conceito A, certo? Então tá aqui. Então tratamos aqui todos os casos. Aí por último a gente vai colocar aqui um else para o caso dele informar uma média que que não seja, né, que não esteja dentro desse intervalo aí, né, entre 0 e 10, né? Média inválida. Caso ele informe um valor maior que 10 ou menor do que 0. Perfeito, né? Concluímos aqui. Estão pedindo aqui para ele informar o valor, armazenamos esse valor e fazemos aqui tratamos aqui cada caso, né? Vamos executar aqui para ver se está funcionando tudo direitinho. É o exercício 8. Vamos executar aqui. Informe a média do aluno. Vamos aqui uma média 6.
É conceito C. Então, média 6 está aqui entre 5 e 6,9, conceito C. Vou colocar aqui uma média 4. Média 4 deu conceito D porque o 4 está, né, entre 0 e 4,9. Vamos fazer aqui de novo, colocar aqui um 8,5. Né? 8,5 está no conceito B, né? Porque 8,5 está entre 7 e 8,9. Vamos aqui fazer aqui 9,5. Conceito A, porque 9,5 está entre 9 e 10. Tá? Vamos pegar aqui mais um exemplo, 3,5. 3,5 está no conceito D, porque está entre 0 e 4,9. Né? 0 e 4,9. Só para finalizar, 5,5. Está no conceito C, porque 5,5 está entre 5 e 6,9. Então, o que está funcionando é se a gente informar que é um valor menos 1, média inválida. Se a gente informar que 15, né, uma média mais do que 10, maior do que 10, ele imprime também média inválida. Então, a gente está vendo aqui que está funcionando, tá? Estamos aqui solicitando a média ao usuário, aí estamos aqui fazendo as tratativas, né? Usando aqui essa propriedadezinha end, né? É que ela, usando aqui o end para criar esse intervalo. Essa média for maior do que zero e ao mesmo tempo essa média for menor do que 4,9, né? Ou seja, se essa média estiver entre 0 e 4,9, né? Dentro desse intervalo a gente utiliza, né, esse operador lógico AND, né? O AND é um operador lógico. Tem também o OR, né, que é o OU, né? Isso ou isso, e tem também o NOT, tá? Então, nessas circunstâncias, nessas situações aqui, né, que a gente precisa dar um intervalo, a gente utiliza o AND, né, que é o operador lógico. Se a média for maior do que 5, e essa média for menor ou igual a 6,8. Então, a gente utiliza aqui esse operador lógico AND, né, e vai ser executado se isso e se isso for satisfeito, né, se essas duas condições forem satisfeitas, né, que é justamente o intervalo aqui de cada conceito. Né. Então, aqui a gente fez mais um exemplo aqui usando if e elif, né? E no final a gente deu um else para o caso de digitar um mês que não corresponde a um valor válido, né? Um mês negativo, aliás, uma média negativa ou uma média maior do que 10. Então, mais uma questão aqui concluída. Vamos para a última questão, né? A questão 9, que é uma questãozinha um pouco mais elaborada, né? Faça um algoritmo que leia do teclado um caractere C e depois dois inteiros N1 e N2. Né? Então vamos começar fazendo aqui. Vamos pedir para ele informar um caractere, né? Vou dar aqui um print. Seguindo aqui o print, né? Abre, fecha parênteses e abre, fecha aspas duplas, né? Para a gente informar aqui um texto. Escolha qual operação deseja realizar. Escolha qual operação deseja realizar. E aqui eu vou dar as operações. Né? Se for mais, é a operação de adição. É isso. Se for menos, é a operação de subtração. Esqueci de colocar aqui as aspas. Subtração. Né? Se for barra, é a operação de divisão. E aí, se for a operação, se for asterisco, é a operação de multiplicação. Tá? E vamos apontar aqui só sua opção, né? Que é para digitar alguma coisa aqui. Operação, vou criar aqui uma variável operação que vai receber, né, o valor que o usuário digitar do teclado, né? Operação igual a input. Aqui a gente não precisa converter porque a gente quer em texto mesmo, né?
mais, então o usuário que vai digitar mais, menos, ou barra ou asterisco. Tá? Só para a gente testar aqui. Opa, CLS, é a questão 9. Tá aqui, ó, imprimiu aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui, executar de novo. Ó, escolha qual opção deseja realizar. Escolha, né, com a gente vai e escolhe aqui, né, por exemplo, subtração. Tá? Então, ok. Depois que a gente escolher a opção, a gente tem que escolher também, a gente tem que formar esses dois inteiros em N1 e N2. Né? Então vamos solicitar aqui print informe um número inteiro. Tá? N1 igual a input, né? Que o usuário for digitado no teclado. Aí vamos converter esse valor para inteiro. Desse jeito assim, informe um número inteiro. Dentro de N1 e vamos fazer o mesmo para nosso N2. Né? Informe, colocar assim, informe o primeiro número inteiro, né? Informe o segundo número inteiro. Né? Então armazenando dentro de N1 e dentro de N2, sempre convertendo para inteiro, né? Porque ele quer valores inteiros. Ok. Então depois disso a gente tem que fazer o seguinte, né? Se o caractere for mais, calcule e imprima a adição. Então aqui a gente vai usar o if e elif novamente. Né? Se a minha operação for igual a mais, é porque a gente vai ter que somar, né? Então como a gente vai fazer aqui? A gente vai somar esses dois valores que a gente recebeu aqui, tá? Então a gente vai usar aqui a impressão formatada, aspas simples. Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer N1, né, o conteúdo da variável N1, mais o conteúdo da variável N2, tudo isso igual a N1 mais N2, né, que é o que a gente quer. Estamos usando aqui novamente a impressão formatada, né. Pegamos aqui o N1, né, estamos aqui imprimindo em texto, né, pegando aqui o valor N1 mais o valor N2, né, e igualando isso ao resultado dessa soma, né, N1 mais N2. Né. Aqui a gente está mostrando só o texto. Né. Se eu informar 3 e 4, vai aparecer aqui 3 mais 4 igual a soma 3 mais 4, né, ao resultado de 3 mais 4, que é 7. Vamos executar aqui para a gente ver se está funcionando. Deixa eu ver aqui. Adição. Vamos pegar aqui 3, né? O primeiro número inteiro e o quarto, o segundo número inteiro. E aqui ele mostra, ó, 3 mais 4 igual a 7. Né? Do jeito que a gente estava funcionando, esperando. Né? Vou dar aqui um print, só para ele quebrar a linha aqui. Pronto. E vamos agora fazer as outras possibilidades, né? Que é usando novamente o elif, né? Para subtração a gente faz aqui. Substituir aqui por subtração e aqui a gente coloca a subtração. Tá? Se for produto ou divisão, né? A barra, a gente coloca aqui barra e colocamos aqui barra também. Se for produto, né? Se for asterisco, o produto aqui vai ser, vamos colocar um xzinho aqui, poderia ser o asterisco também. Aí aqui tem que ser o asterisco. Tá? Poderia colocar aqui o asterisco, mas eu coloquei aqui o xzinho para ficar mais bonito. Então vamos testar isso aqui, né? Vamos testar se está funcionando. Ok. Vamos escolher aqui, por exemplo, subtração. Aí vamos formar aqui 10.
e 4. 10 menos 4 é igual a 6. 10 menos 4 é igual a 6, né? Da forma como a gente estava esperando, né? Vamos fazer aqui de novo. Vamos usar aqui, por exemplo, a multiplicação, né? Asterisco. Vamos passar aqui 5. Vamos passar aqui 3, né? Que vai dar 15. 5 vezes 3, 15, né? Então tá funcionando perfeitamente. Deixa eu só imprimir aqui. Print. Tá outro print aqui que eu vou imprimir aqui. Resultado, né? Resultado, que é para ficar mais organizado a gente entender, né? Para ficar mais organizado. Então a gente tem aqui, escolha qual operação deseja realizar. Vamos escolher aqui a divisão, né? Informe o número inteiro, informar aqui, por exemplo, 16. E informe o segundo número inteiro, 4. Né? 16 por 4 dá 4.0. Né? Vamos executar aqui de novo. Vou dar só um CLS aqui. Vamos fazer aqui. Escolha sua opção. Divisão 10 dividido para 3, né? Que dá 3.3. Então está funcionando perfeitamente como nós havíamos programado, né? Então é isso que ele quer. Faça um algoritmo que leia do teclado o caractere C e depois e dois inteiros em 1 e em 2, né? Aqui o C que ele está falando ali eu coloquei como sendo operação, né? Então o caractere C aqui eu chamei de operação, tá? Então concluímos aqui os nossos exercícios, certo? Espero que todo mundo tenha conseguido entender, né? Acredito que tenha dado para todo mundo entender. Né? Peço aí desculpa a vocês pela barulhada que está acontecendo aqui em casa, né? Mas acredito que deu para todo mundo entender. Né? Fizemos aí 3 exercícios muito legais, né? Utilizando as estruturas de repetição, né? Que o if, elif, né? Esse último exercício aqui foi bem interessante, né? Bem elaborado. A gente leu aqui a operação, né? E lemos os valores que a gente quer realizar essa operação, né? E com a estrutura if, elif, a gente conseguiu realizar esse processamento, né? De acordo com o que ele informa, a gente faz aqui a operação, né? Seja soma, seja subtração, seja produto, seja divisão, né? E faltou só a gente colocar aqui o else, né? Para o caso dele informar uma operação que a gente não espera receber, né? Que é esse último caso. Caso contrário, exiba a operação inválida. Então vamos aqui, né? Caso ele informe uma operação que a gente não espera, a gente coloca informe operação inválida, operação inválida. Vamos aqui testar. Vamos aqui testar novamente, CLS. Python exercício 9, vamos colocar aqui, por exemplo, a operação, sei lá, a operação qualquer coisa aqui. Aí ele diz, informe o primeiro número. Aqui ele já está pedindo ainda pede para informar um número, né? Informar aqui, sei lá, 5 e 2. Operação inválida, né? Caso contrário, exiba a operação inválida. Caso a gente informe que uma operação não reconhecida, ele ainda assim pede para a gente ler aqui os valores, né? E só no final é que ele imprime a operação inválida, né? Poderia fazer isso aqui de um jeito mais diferente, né? Poderia fazer assim, ó. Criava um if aqui, e aqui assim colocava um if, né? Mas ainda assim não acho que não ficaria legal não. A gente tem que ler a operação inválida, ler os números, né? Para depois mostrar a operação inválida. Então é isso. Então é isso, negada. Vamos ficando por aqui. Então, concluímos aqui uma lista de 9 exercícios, né, da linguagem Python, tá? Então espero que vocês tenham entendido e mais para frente a gente vai estar fazendo mais exercícios como esse, né? Vou estar compartilhando com vocês esses códigos,
Aí a gente vai seguindo, tá? Então, agradeço a todos pela atenção.